A sorte de vocês é que eu gosto da turma. Na verdade, só de alguns. Não, brincadeira. Claro que eu gosto de ninguém. Mas o que acontece? Olha só. Domingo, 11h30 da noite, eu gravando uma revisão para o terceiro período de Direito da Facto. Mas essa revisão é o suco, direcionadíssima para a nossa prova. Bom, então presta atenção, coisa rápida, direcionada, bem objetiva. Vamos lá, se liga. O que eu preciso saber? Então, tudo que está nessa primeira prova nossa, nada do que nós já não estudamos em sala de aula. Mas o que eu preciso saber, professor? Lembrando, vou editar nada, do jeito que gravar aqui, sai e presta atenção, pega o seu material e vai acompanhando comigo aí. Primeira coisa que eu preciso saber, a primeira aula que nós tivemos sobre aquela questão, forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime de governo, o que eu preciso entender inicialmente? A diferença entre forma de governo república e forma de governo monarquia. Quais são as características de cada uma? Por exemplo, na república, que é a forma de governo da República Federativa do Brasil, nós temos uma temporariedade do governante. Na monarquia, nós temos a vitaliciedade. O cargo ele é passado de forma hereditária. Na república, nós não temos a vitaliciedade do cargo do chefe do poder, beleza? Então, chefe de Estado e chefe de governo, nós temos uma temporariedade. E na república, no sistema presidencialista, esse cargo de chefe do Estado e chefe de governo é exercido pelo presidente da república. Então, veja bem, na república, nós temos a temporariedade. Na monarquia, nós temos a vitaliciedade. Não confunda crocodilo com cocodrilo. República, temporariedade. Monarquia, a vitaliciedade. Tranquilo? Beleza. Já no sistema de governo, eu estou falando daquela relação entre o poder executivo e o poder legislativo, nós temos o sistema de governo presidencialista e o sistema de governo parlamentarista. Qual que é a diferença, professor? É isso que eu acabei de falar para vocês. No sistema presidencialista, nós temos as figuras do chefe de Estado nas relações internacionais, chefe de governo aqui na transmissão do poder para os governados, concentrado numa só pessoa, que é o presidente da República. Beleza? Já no parlamentarismo, via de regra, nós temos a chefe de governo concentrado numa pessoa, chefe de Estado concentrado numa outra pessoa. Então, via de regra, quem governa é o primeiro-ministro e o chefe de Estado naquelas relações internacionais, né, naquelas conferências entre os países, quem faz isso é o chefe de Estado, via de regra, o monarca. Tá? Então, internamente, primeiro-ministro, chefe de governo, externamente, o rei, o monarca, chefe de Estado. Então, principal diferença, no sistema presidencialismo, as duas funções se concentram numa só pessoa. No parlamentarismo, eu tenho uma pessoa para cada função, via de regra. Né? Um é chefe de Estado, outro chefe de governo. Beleza? Tranquilo? Em relação à forma de Estado, nós vimos lá que nós tínhamos o Estado unitário, depois o Estado federal, a República Federativa, né, uma forma de Estado federado. E o que eu preciso saber? Né, antes nós éramos um Estado unitário, houve aquela distribuição espacial de poderes, né, houve uma descentralização política, e nós descentralizamos esse poder, dividimos esse poder entre os entes federados. Então, veja bem, quando eu falo que a forma de Estado é federado, houve uma movimentação. Estado unitário distribuiu, houve essa divisão de poder entre os entes federativos. Essa movimentação
Estado unitário para os Estados federados, qual é o nome, que tipo de formação de Estado federado que se deu na República Federativa do Brasil, quando eu tinha um Estado unitário e divido esses poderes, espalhando isso por todo o território brasileiro. Né? Então, a gente precisa entender isso. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse Estado unitário e há essa divisão de poder entre os entes federados, olha só, há essa fuga de poder entre os entes federados, lembrando que os entes federados não têm soberania, eles só têm autonomia. Então eu posso falar que a República Federativa do Brasil, a formação do Estado federado, antes unitário, divisão de poder, fuga do poder, nós tivemos uma formação do Estado federado para o movimento centrífugo, centrífugo, beleza? Então, cuidado com isso. E aí, dentro dessa ideia de formação do Estado ainda, nós tivemos ali o regime político. Qual que é o regime político que se aplica no Estado da República Federativa do Brasil? Nós temos aqui um regime totalitário, um regime democrático, obviamente, né? Não se aplica na República Federativa do Brasil um regime totalitário, né? Na mesma forma que nós vimos ali, forma de governo, a república, res do povo, o regime de governo, claro que é uma democracia, liberdades públicas, participação popular, enfim. Então veja bem, forma de governo, república, sistema de governo, presidencialismo. Depois nós temos forma de Estado federado por um movimento não de agregação, mas de segregação, ou por um movimento centrífugo, beleza? Forma de Estado federado por um movimento centrífugo. E regime de governo, regime político, nós temos o regime político democrático, beleza? Tranquilo até aí? Então tá bom, avancemos. O que mais que eu preciso saber para eu ir bem na prova? A Constituição de 88, nós vimos que houve uma reestruturação na organização política administrativa do Estado, e ali nós tivemos alguns territórios que se tornaram estados, nós tivemos territórios que voltaram a agregar aos determinados estados de origem, a criação, né, de novos estados, a criação de outros entes federados, a extinção de territórios, mas fato é que a Constituição de 88, ela permite, é possível a criação de novos estados? É possível a criação de, embora eu não tenha mais territórios federais, né, conhecidos como autarquias federais, eles não são autônomos, eles fazem parte da União, mas é possível, com a Constituição de 88, a criação de novos estados? Sim, claro, nós vimos. É possível a criação de novos municípios? Também, claro. E mesmo que não tenha territórios federais, é possível a criação de novos territórios federais? Tranquilamente. Então eu posso criar, sob a égide da Constituição de 88, novos estados, novos municípios, novos territórios federais, tranquilamente. E lembrando que os territórios, eles integram a União, autarquias federais que integram a União. Mas sabendo disso, como é que funciona essa organização política administrativa do Estado? Quem faz parte dessa organização? Quem são os entes federados? Cuidado! Primeiro, nós temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Se liga, territórios federais não é ente federativo. Territórios são autarquias federais que fazem parte, que integram a União. Então, quais são os entes federados? União, estados, municípios e Distrito Federal. Tranquilo? Esses entes federados, eles são autônomos ou são soberanos? Cuidado,
confunda crocodilo com cocô de grilo. Os entes federados, eles são autônomos, eles têm autonomia política, administrativa, financeira, mas soberania só quem tem é a República Federativa do Brasil. Então, os entes federados, eles têm autonomia e não soberania, beleza? Então, vamos lá, professor. Os estados, eles podem incorporar entre si, eles podem subdividir, lembra? Divisão, cisão, subdivisão, ou eles podem desmembrar. O que é desmembrar? Perder uma parte e formar um novo estado, ou pegar essa parte e anexar num estado já existente. Veja bem, eles podem incorporar, eles podem subdividir no movimento de cisão, ou eles podem desmembrar, tirar uma parte e anexar em outro estado, formando novos estados. Beleza, mas para que isso ocorra, existe um passo a passo, né? E a primeira fase para que eu forme novos estados, é que haja uma consulta, né? Ou seja, uma participação da soberania popular. Aqui haja uma consulta do povo. E aí, povo, vocês querem que forme novos estados? Beleza. E quando eu faço essa consulta com a população diretamente interessada, qual que é o nome desse instituto? Se eu faço essa consulta popular antes de criar o estado, tenho só a ideia de criar um novo estado, e eu faço essa consulta antes de criar o estado, essa consulta ela é prévia ou ela é posterior? Ela é prévia. Se é uma consulta prévia, antes de criar, antes de elaborar o projeto, antes de criar a lei, né, elaborar, editar a lei que vai criar esse novo estado, eu chamo o instituto de plebiscito. Antes, plebiscito. Então, veja bem, os estados eles podem incorporar entre si, ok. Eles podem subdividir naquele movimento de cisão, ok. Eles podem desmembrar para se anexar a outro estado, perfeito. Tudo isso é possibilidade de formação de novos estados, beleza? Ou territórios federais, tranquilamente. A questão para que eu crie, precisa ter uma aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e não referendo. Bom, beleza? E para fechar, dentro dessa organização política administrativa, nós sabemos que Brasília é a capital federal. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Professor, dentro da repartição de competência dos entes federados, nós vimos que cabe à Constituição organizar os poderes, organizar os estados, e ela divide essa competência para cada ente federado. E nós precisamos saber disso, né? Quais são as competências de cada ente federado. E só que, inicialmente, nós vimos que eu tenho uma competência exclusiva da União. Essa competência exclusiva, lembre, ela é uma competência não legiferante, não legislativa, tá? Lembra disso? Não legiferante, não legislativa. Ela é uma competência administrativa, uma competência material. Isso quer dizer o quê, professor? Que a competência exclusiva da União é uma competência indelegável. Ela não pode delegar a nenhum outro ente federado. Essa competência ela é indelegável, é só ela faz isso. E aí nós precisamos lembrar, né, que são competências bem específicas que somente a União ela pode fazer. E tem uma competência de organização das Forças Armadas, né, a defesa nacional, né, cabe à União somente a defesa, né, nacional. Então isso é competência exclusiva da União e ela faz isso por meio das Forças Armadas. Nós vimos também que a emissão de moedas, emitir moedas, cabe ao Banco Central, é competência exclusiva e indelegável da União.
Tá? Então, assegurar a defesa nacional é competência exclusiva da União, não é do Estado, não é do município, não é do Distrito Federal, é competência exclusiva da União. E aí, nós vimos ainda lá no artigo 22, competências privativas da União. Só que a competência privativa, diferente da competência exclusiva, a competência privativa ela é delegável. A União ela pode delegar aos estados essas competências privativas. Só que o que a gente precisa saber? Que a competência privativa ela é uma competência legislativa. A competência exclusiva ela é administrativa, material, mas a competência privativa ela é uma competência legislativa, né? Uma competência legiferante. E aí nós vimos que existem algumas competências que são determinadas, determinadas, a Constituição atribuiu privativamente à União. E uma dessas competências, por exemplo, é legislar sobre matéria de direito penal. Então, legislar sobre matéria de direito penal é competência legislativa da União. Tranquilo? Tamo junto? Outra coisa que a gente precisa saber dentro das competências dos entes federados é a competência concorrente e a competência comum, tá? Tá lá nos artigos 22 e seguintes da Constituição. Mas o que eu quero que os senhores entendam aqui para a gente não fazer confusão, não confunda crocodilo com cocodrilo. Qual que é a ideia? Quando eu falo de competência concorrente, eu estou falando que é uma competência entre União, Estados, Distrito Federal, município não entra. A competência ela é concorrente. Essa competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal também é uma competência legislativa. Concorrem União, Estado e Distrito Federal. Município não entra na competência concorrente. Eu tenho a competência concorrente, eu tenho a competência... Parece que travou a câmera, não foi não. Eu estava pensando. Competência concorrente é a competência comum. Na competência comum, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, veja bem, competência concorrente, competência comum. Na competência concorrente, União, Estado, Distrito Federal. Competência comum entre o município. Aqui eu tenho uma competência legislativa, tá? E o artigo 23 fala da competência comum, onde entram os municípios. Todos os entes federados atuam nessa competência comum. Beleza? Então, a principal diferença que eu quero que os senhores entendam agora é essa ideia. Então assim, é competência concorrente entre União, Estado, Distrito Federal e município. Não, está errado. Não importa a matéria que vai falar. Se falou que é competência concorrente e inseriu o município, já está errado. O município entra na competência comum e não competência concorrente, beleza? A competência concorrente é uma competência legislativa, artigo 23 da Constituição. O município pode legislar? Claro, e o faz também, mas não dentro da competência concorrente. Ele faz lá no artigo 30, na competência inerente ao município de legislar sobre normas de interesse local, beleza? Então, por hora, grave, competência concorrente, diferença de competência comum, sobretudo no que diz respeito aos entes que compartilham dessa competência. Na concorrente, União, Estado, Distrito Federal. Na comum, União, Estado, Distrito Federal e municípios, competência comum. Beleza. Já adiantei, mas o município, claro, ele tem competência própria para legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 30, inciso 1º, salvo melhor juízo. Tá? Então, o município ele tem competência própria para legislar sobre assuntos de interesse local. Ok? Tamo junto? Beleza. Professor, o que mais que eu preciso saber? Dentro do Poder Legislativo, nós estudamos Poder Legislativo, Poder Executivo. Dentro do Poder Legislativo, quem é que representa o Poder Legislativo em cada ente federal? Primeiro, lá na União, quem é o Poder Legislativo da União? Quem é?
Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ali nós temos um instituto bicameral, porque nós temos duas câmaras, nós temos duas casas legislativas, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Câmara dos Deputados, Senado Federal, beleza? Bicameral. Na União, nós temos o Poder Legislativo representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Beleza. Quem representa o povo, quem representa o Estado e como que é o sistema de eleição de cada um desses parlamentares, de cada um desses representantes. Se liga, a Câmara, lembra? É aquele boca aberta para cima. Boca aberta é o povo. Então a Câmara dos Deputados representa o povo. O Senado é aquele boca fechada, panelinha ali. O Senado representa os estados. O que eu preciso saber então, professor? No âmbito da União, Congresso Nacional, Câmara, Senado. Câmara representa o povo, Senado representa os estados. Câmara, os representantes são eleitos por um sistema proporcional. Os senadores são eleitos no sistema majoritário, voto a voto, quem tem mais voto é eleito. Aqui eu tenho o quociente eleitoral, né? Então, de forma proporcional, eu coloco ali os meus representantes, deputados federais. Então, o que eu preciso saber então, professor? A Câmara representa o povo e eles são eleitos no sistema proporcional. O Senado representa os estados e os senadores são eleitos no sistema majoritário. Tranquilo? Beleza. Beleza, tranquilo. O que mais que eu preciso saber, professor? Imunidade parlamentar. A partir de quando inicia a imunidade parlamentar dos parlamentares? A partir de quando? Da data da posse ou da data da diplomação? Então, a imunidade é da data da diplomação. A imunidade inicia na data da diplomação. Então, o que nós precisamos saber? Que nós temos a imunidade material e a imunidade formal. Quando a Constituição diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos, opinião, palavra e voto, eu estou tratando de imunidade material. Os deputados e senadores, desde a diplomação, são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Imunidade material. A imunidade formal está relacionada ao processo, porque a competência do STF, processar e julgar os parlamentares, e relacionada à prisão. Beleza? Foi preso o parlamentar, 24 horas, informa a casa, para deliberar sobre aquela prisão. Então, o que eu preciso saber? Opinião, palavras e votos está relacionado à imunidade material. Prisão e processo está relacionado à imunidade formal. Tranquilo. Essa imunidade inicia desde a diplomação. Foram diplomados, processo, competência do STF. Tranquilo. Para que eles sejam presos, prisão, imunidade formal. Processo, imunidade formal. Para que eles sejam presos, eles só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Desde a diplomação, somente flagrante de crime inafiançável. Prisão relacionada à imunidade formal. Beleza? Então veja bem, como é que funciona o passo a passo? Foram presos em flagrante de crime inafiançável. Qualquer um dos membros do Congresso, deputado e senador. Os autos devem ser remetidos dentro de 24 horas para a respectiva casa. É um deputado. Então, os autos ali têm que ser remetidos para a Câmara dos Deputados. É um senador. Os autos têm que ser remetidos ali para o Senado Federal. Para quê, professor?
para que por maioria dos membros eles deliberem sobre essa prisão. Então, se ligue, desde a diplomação, o parlamentar, seja o deputado ou o senador, só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Foi preso, junta a papelada toda e encaminha em até 24 horas para a casa respectiva para que eles possam deliberar sobre aquela prisão. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Outra situação que a gente precisa entender de extrema importância é as questões de impedimento e vacância do presidente da República. Tá? Então, lembre, quando eu falo de impedimento do presidente da República, eu estou falando de algo temporário. Doença, férias, ele viajou, ele está impedido de exercer o cargo de presidente da República, impedimento temporariamente. Quando eu falo de vacância do cargo de presidente da República, e aí eu já estou falando de algo definitivo. O mandato foi cassado, ele renunciou ao cargo de presidente da República, ou ele morreu. Então tudo isso gera uma vacância. Vagou o cargo de presidente da República de forma definitiva. Veja bem, quando eu trato de impedimento, haverá a substituição. Impedimento é temporário, alguém vai substituir ele temporariamente. Vacância é definitivo e alguém vai suceder o presidente definitivamente. A gente vai ver as regras não definitivamente, dependendo da situação, até que se tenha um sucessor ali para substituir, beleza? Até que façam novas eleições e alguém o substitua. Mas a regra é, quando eu tenho o impedimento, é algo temporário e ele será substituído. Quando eu tenho a vacância, é algo definitivo e ele será sucedido. E aí nós precisamos saber que o substituto e o sucessor natural do presidente da República é o vice-presidente. Então, o vice-presidente ele vai substituir o presidente no caso de impedimento. Porque se for no caso de vacância, ele vai suceder. Então, o vice-presidente ele vai substituir o presidente no caso de impedimento e no caso de vacância ele vai suceder o presidente. Beleza? Tranquilo? Então, veja bem, se porventura houver o impedimento do presidente e do vice-presidente, impedimento temporário, ou a vacância dos respectivos cargos, quem que vai substituir, suceder ambos no exercício da presidência? Quem que vai suceder? Vamos lá. Suponhamos que vagou os dois cargos, o presidente e o vice-presidente. Qual que é a linha sucessória do presidente da República? Ou foi impedimento, os dois estão viajando. Está vago o cargo. Se é impedimento, é temporário, alguém precisa substituir. Ou os dois morreram. Vacância, definitivo. Está vago o cargo de presidente. Qual que é a linha sucessória? Então, vamos lá. Primeiro o presidente, está ali. Se o presidente não está, o vice-presidente. Se o vice também não está, não estiver, presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara também não estiver ou não puder, presidente do Senado. Depois, presidente do STF. Ministro do STF, presidente da Corte. Tranquilo? Então, veja bem, no caso de impedimento ou vacância do presidente e do vice-presidente, quem serão chamados sucessivamente para exercer a presidência da República? Presidente da Câmara dos Deputados, depois do Senado, depois do STF. Beleza? Dentro dessa ideia do poder executivo, lembrando que com a emenda constitucional 111 de 2021, melhor dizendo, houve uma modificação na data da posse do presidente da República e dos governadores de estado. Ou seja, a partir de 2026, nas eleições de 2026, o presidente da República vai tomar posse em 2027, não mais dia 1º de janeiro, vai tomar posse dia 5 de janeiro. Então, cuidado com isso. Então, olha só, a emenda constitucional 111 de 2021, ela modificou, ela alterou a data da posse do presidente da República
nas eleições de 2026, sendo que a partir de 2027, a posse do presidente da República será dia 5 de janeiro. Bom? E aí, em relação ao presidente e o vice-presidente, a gente precisa entender que para que eles se ausentem do país por um período superior a 15 dias, precisa ter autorização do Congresso Nacional. Então, o presidente e o vice-presidente, eles não podem se ausentar do país por mais de 15 dias, sob pena de perder o cargo, se não houver uma licença, né, uma autorização do Congresso Nacional. Vai sair do país 10 dias, vai, volta, de boa, não precisa. Se esse período, né, de viagem fora do país exceder a 15 dias, aí precisa de ter uma autorização, uma licença do Congresso Nacional. Tranquilo? Então vamos lá. O que mais? Condições de elegibilidade do vice-presidente da República. Não é o presidente, é o vice. O que muda, professor? Nada. As mesmas, se liga, presta atenção, ó. As mesmas condições de elegibilidade para o presidente da República são para o vice-presidente da República. Artigo 14, parágrafo 3º, salvo melhor juízo, só conferir aqui. Constitui... Não, peraí. 14, parágrafo 3º. Isso mesmo. São condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira, pleno gozo de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e a idade mínima. Beleza? Artigo 14, parágrafo 3º. Cadê? Olha lá. Nacionalidade brasileira, pleno gozo de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima. Qual que é a idade mínima para o vice-presidente? A mesma exigida pelo presidente da República, 35 anos de idade. Tranquilo? Então, cuidado, não confunda crocodilo com cocô de grilo. As condições de elegibilidade do presidente são as mesmas do vice-presidente da República. E aí, meus amigos, já caminhando para o final aqui, 30 minutos já de revisão, só mais uns 5 minutos, a gente já fecha tudo para os senhores irem bem preparados para a prova. O que eu preciso saber? Artigo 27 da Constituição, que define ali a quantidade de cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado, está relacionada à quantidade de cargos, né, de cadeiras para deputado federal. E aí o artigo 27, a leitura dele é meio truncada e às vezes a gente confunde na hora de definir, de buscar a quantidade de deputados estaduais. Porque o artigo 27 diz assim, rapidamente, o número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Assim, a gente precisa entender uma matemática básica aqui para poder não confundir essas questões. Por exemplo, se eu tenho 8 deputados federais, e lembrando que são no mínimo 8, no máximo 70 deputados federais, se eu tenho 8, qual que é a regra do artigo 27? Eu multiplico por 3 para achar o número de cargos de deputados estaduais na Assembleia daquele estado. Se eu tenho 8 deputados federais no estado do Acre, eu vou ter quantos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Acre? 8 vezes 3, 24. Tranquilo. Se eu tenho 9 deputados federais, vezes 3, 27 deputados estaduais. Até 12 é tranquilo, basta multiplicar por 3. Se eu tenho 12 cargos, cadeiras de deputado federal no estado de Minas Gerais, por exemplo, nós temos muito mais, mas se eu tenho 12, serão quantas deputados na Assembleia Legislativa do Estado? 12 vezes 3, 36. Tranquilo até aí. Mas o que garra, o que pega é quando passa de 12. Como é que funciona isso, professor? Vamos lá. Deixa eu... vamos lá, presta atenção. O que eu preciso saber? Se eu tenho 15 na Assembleia,
na Câmara dos Deputados 15 deputados federais. Presta atenção aqui, ó, devagarzinho. Eu tenho 15 deputados federais. Até 12 eu multiplico por 3. 12 vezes 3, 36. Só que eu tenho 15. O que eu vou fazer? 15 menos 12. Até 12 eu multiplico por 3. O que passar de 12 aqui, ó, eu vou subtrair. Por exemplo, 15 menos 12, sobrou 3. 12 eu já sei que eu vou multiplicar por 3. Ó, 12 vezes 3, 36. 15 menos 12 deu 3. Eu vou pegar esses 3 e somar com 36. Então são 39 deputados estaduais na Assembleia Legislativa daquele estado. Professor, peraí, vamos lá. Se eu tiver 12 deputados federais, vezes 3, 36. Mas se eu tiver 20 menos 12, 8. 20 menos 12, 8. A referência é 12. 20 menos 12, 8. Sobrou 8. Eu sei que até 12 eu multiplico por 3, vai dar 36. Sobrou quanto aqui? De 20 menos 12, 8. 8 mais 36, 44. Isso? 44 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Cuidado. Façam aí, simulem, vai brincando. Ah, se eu tenho... Professor, se eu tenho 13 deputados federais. 13. Passou de 12? Passou. Então 13 menos 12, 1. 12 vezes 3, eu já tenho 36. Sobrou quantos aqui? 1. 1 mais 36, 37 deputados estaduais. Bom? Cuidado com isso. Vamos lá. Para fechar. Lembra que as condições de elegibilidade do presidente da República são as mesmas do vice-presidente da República. Beleza? Professor, para fechar Poder Executivo, o presidente da República cometeu um crime. Como é que funciona? Primeira pergunta que você vai fazer é: que crime que ele cometeu? Que tipo de crime? É um crime comum ou um crime de responsabilidade? Por quê? O primeiro passo independe. Porque o primeiro passo, quando o presidente ele comete um crime, seja comum ou de responsabilidade, o primeiro passo é passar por um juízo de admissibilidade na Câmara dos Deputados. Então, o presidente cometeu um crime. A Câmara dos Deputados, independentemente de qual crime que seja, ela vai fazer um juízo de admissibilidade. O que é juízo de admissibilidade? Ela vai fazer uma análise para ver se vai autorizar dar prosseguimento na persecução criminal. Então vamos lá, presta atenção. Se é um crime comum, a Câmara vai fazer o juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade, eu preciso que 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados autorize a acusação do presidente da República. Se 2/3 não autorizar, então não prossegue, não continua a persecução criminal. Mas veja bem, crime comum vai para a Câmara dos Deputados, juízo de admissibilidade, um quórum de 2/3, autorizou a acusação. Se é crime comum, a Câmara faz o juízo de admissibilidade e manda para onde? Para o STF. Crime comum, a competência do STF. Parlamentares federais, deputados federais, senadores, cometer um crime comum. Melhor juízo, STF sempre. Estou falando do presidente. Presidente da República comete um crime comum, passou pelo juízo de admissibilidade da Câmara por 2/3 dos membros, vai para o Senado, para o STF, porque é competência do STF julgar. Meia-noite, eu já não tô raciocinando direito. Vamos lá. Presidente cometeu um crime comum, juízo de admissibilidade, STF, crime comum. Professor, é um crime de responsabilidade. O presidente cometeu um crime de responsabilidade. Primeiro passo, juízo de admissibilidade. Fez o juízo de admissibilidade, 2/3 dos membros têm que autorizar a instauração de um processo de impeachment. E quem faz isso? Senado Federal. Então se liga. Crime comum, Câmara, juízo de admissibilidade,
cabe ao STF julgar o presidente nos crimes comuns. Crime de responsabilidade, juízo de admissibilidade, 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados autorizou a instauração do processo, vai para o Senado Federal. Por quê? Porque cabe ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Mas antes de ir por lá, precisa a autorização da Câmara dos Deputados no juízo de admissibilidade. Tranquilo? Perfeito. Se é um crime comum, presidente, crime comum, Câmara dos Deputados, autorizou a acusação, STF recebeu a denúncia ou a queixa-crime contra o presidente da República, afasta o presidente da República por quanto tempo? 180 dias. Não confunda crocodilo com cocô de grilo. Crime comum, juiz de admissibilidade, STF, recebeu a denúncia, afasta o presidente por 180 dias. Se dentro de 180 dias não finalizar o processo, ele volta a trabalhar normal e o processo continua. Mas 180 dias ele fica afastado. Crime comum. Se for um crime de responsabilidade, mesma coisa. Câmara, juiz de admissibilidade, Senado Federal, que é competente para processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. O Senado instaurou o processo, e aqui é o processo de impeachment, afasta o presidente por 180 dias. Beleza? Se até 180 dias não resolveu o processo de impeachment, o presidente volta para suas atividades normais. Então, só para a gente fechar aqui agora. Beleza, 41 minutos de revisão. Crime comum, Câmara, 2/3 dos membros, juízo de admissibilidade, STF, recebeu a denúncia, afasta o presidente por 180 dias. Crime de responsabilidade, Câmara dos Deputados, juízo de admissibilidade, 2/3 dos membros, manda para o Senado Federal, Senado Federal instaura o processo de impeachment, afasta o presidente por 180 dias. Aqui, se ele for condenado, vai ser empichado, tchau presidente. Aqui, se ele for condenado no crime comum, aplica-se a pena correspondente à do crime que ele cometeu. Tranquilo? Tamo junto? Beleza? Alguma coisa? Espero que não, né? Do mais, então, boa prova para vocês. Desculpa aí o horário, só agora que eu tive tempo, tá? Não é porque eu gosto de vocês, não. Eu fiquei com dó mesmo, desespero. Brincadeira, claro que eu gosto de vocês. Para estar meia-noite de segunda-feira, para quem vai trabalhar de manhã, gravando revisão de prova, é para acabar mesmo, tá? Mas Deus abençoe vocês, preste atenção, veja, reveja, pause, volte, fiquem destranquilos que vai dar tudo certo. Bom, um abraço, Deus abençoe, fique com Deus, boa noite a todos.